Bom, boa noite a todos. Vamos começar agora a nossa segunda aula de Laboratório de Compiladores. E nessa segunda aula nós vamos examinar alguns exemplos bastante simplificados de programas feitos para o Flex, né? Feitos na linguagem Flex. O Flex, como a gente estudou nas aulas anteriores, né? É um gerador de analisadores léxicos, né? E nós vamos começar essa aula com exemplos bastante simplificados, tá? E nós vamos, nas aulas seguintes, aumentar a complexidade desses exemplos e mostrar como eles podem ser integrados ao IAC, né? Ao Bison, que é um gerador de analisadores sintáticos, ok? Então, vamos apresentar aqui um primeiro exemplo, tá? Nesse primeiro exemplo, nós não temos a primeira seção. Vocês podem observar que a primeira seção aqui ela está em branco, né? Na segunda seção, nós temos uma expressão regular aqui, que é o ponto, e uma outra expressão regular aqui, que é o _n, né? E quando eu encontro essa expressão regular aqui, eu tenho essa ação aqui, echo, tá? Echo, como a gente vai ver daqui a pouco, echo é uma macro, tá? Corresponde aqui à chamada de uma função. A macro echo é a chamada de uma função, ok? De uma única função. E quando eu encontro _n, eu também faço a chamada dessa função, ok? O que vem a ser a chamada dessa função? É mostrar o caractere que foi casado na saída padrão, ok? Ok? Então, ou a string, né, o que foi casada na saída padrão, né? Na segunda seção, nós colocamos a função YYWrap, tá? Mas essa função YYWrap, ela poderia estar na primeira seção, conforme nós mostramos anteriormente, entre os caracteres % abre chaves e % fecha chaves. Então, ela poderia estar em qualquer seção em que ela fosse copiada para o arquivo de saída, que é o lex.yy.c, né? De forma textual, de forma ipsis litteris, né? Ok? Aqui nós colocamos a função main porque nós vamos chamar o analisador léxico dentro da função main. O analisador léxico ele é implementado pela função yylex. E o que a função yylex faz? O que está definido aqui na segunda seção do arquivo. Ou seja, quando eu encontro um padrão, né, quando eu caso esse padrão com uma string da entrada padrão ou do arquivo de entrada, né, nesse caso, como eu não especifiquei a variável yin, que é o arquivo de entrada, tá? A entrada padrão é o próprio teclado, né? Então, o usuário vai digitar alguma coisa, quando ele apertar o Enter, né? Quando ele digitar Enter, vai ser realizada as ações, né? Que estão descritas nessa seção aqui, nessa segunda seção, ok? Então, a função yylex é a função que implementa o analisador léxico, e o que o analisador léxico faz é casar padrões, né, do texto de entrada com os padrões definidos aqui nessa segunda seção aqui, ok? Evidentemente, para você retornar, você vai ter que dar um Ctrl+C, ok? Mas como que funciona essa segunda seção aqui, né? O primeiro padrão, veja que o primeiro padrão é ponto, né? Ponto casa com qualquer caractere exceto nova linha, né? E o segundo padrão é _n, que é nova linha, né? Que casa com nova linha, né? E nos dois casos eu dou echo, que é o quê? Pegar a entrada e escrever pegar o que foi identificado, pegar o padrão que foi identificado na entrada e escrever esse padrão na saída, simplesmente isso, ok? Então, nesse exemplo, o analisador léxico apenas reproduz na saída o mesmo texto lido na entrada, né? Ok? E o que vem a ser essa macro, né? Echo, a macro echo, é um fwrite de ytext, tá? Para a saída, né? Bom, mas o que é ytext?
né? YYText é o lexema do token, né? É o padrão que o analisador léxico conseguiu identificar a partir de alguma dessas definições que estão aqui, tá? Então, se eu identifiquei um caractere, né, qualquer caractere, por exemplo, eu vou imprimir, eu vou dar um fwrite desse caractere, tá? Vou dar um fwrite de YYText, que é o caractere. YYLen é o tamanho da cadeia, né? Então, se a cadeia de caracteres é YYText, tá? A cadeia de caracteres é o lexema, né? A cadeia de caracteres, a string sobre o alfabeto sigma, né? Que são todos os caracteres, né? YYText. O tamanho de YYText, quer dizer, o módulo da cadeia S, por exemplo, se eu tenho uma string S, uma cadeia S, então o módulo de S é o tamanho da cadeia, conforme a gente falou na aula anterior. E esse tamanho dessa cadeia é o YYLength. Então, por exemplo, como eu estou identificando caracteres individuais, né, YYText vai ser um único caractere, YYLen vai ser um, porque é um caractere só. E esse parâmetro aqui de fwrite é a quantidade desse parâmetro aqui que eu estou querendo escrever. A quantidade de parâmetros desse que eu estou querendo escrever. Porque veja que se você olhar a definição de fwrite, isso aqui é um ponteiro, né? Então, quantos ponteiros desse tipo eu quero escrever, tá? No caso, um só, porque eu tenho uma string só, ok? E eu vou escrever para sair. Aqui é o arquivo de saída para o qual eu vou escrever, né? Então, YYOut é o arquivo de saída. Se eu quiser fazer uma análise léxica e escrever um arquivo de saída, esse arquivo de saída é o YYOut. Da mesma forma que YYIn é o arquivo de entrada que eu estou lendo para fazer a minha análise léxica. Se você não setar o valor de YYIn, nem o valor de YYOut, YYIn vai ser a entrada padrão e YYOut vai ser a saída padrão. Agora veja que essa macro ela é definida como um único comando, tá? Então a ação a ser tomada pode ser um único comando em C, como é o caso desse exemplo, tá? Que eu estou chamando uma macro, né? E essa macro, o que é uma macro? É algo que vai ser substituído textualmente pelo que ela significa. Então essa macro é a mesma coisa que essa função fwrite aqui, com os respectivos parâmetros, ok? Então nesse caso é um único comando, né? Então é um único comando em C, né? Agora, se eu tivesse vários comandos em C, né, esses comandos eles precisariam estar entre abre colchetes e fecha colchetes. Tá? No caso desse exemplo, eu não preciso colocar abre colchetes e fecha colchetes, porque é o único comando. Mas se eu quiser, eu também posso colocar abre colchetes e fecha colchetes. Ou seja, eu posso colocar aqui eco entre abre colchetes e fecha colchetes, ele não vai reclamar. Tá? Só que o ponto e vírgula aqui, o colchete tem que vir depois do ponto e vírgula, tá? Porque o ponto e vírgula é um terminador de um comando. E veja que fwrite aqui não tem ponto e vírgula na definição da macro, ok? Então o colchete tem que vir depois, tá? Então eco é uma macro que escreve o padrão que foi casado para a saída. O padrão que foi casado, o lexema do token, tá? O próprio token, se você preferir, né? Está na variável YYText. Então, YYText é a string do token. O comprimento dessa string é YYLength e a saída para a qual ela vai ser escrita vai ser YYOut. Ok? Né? Essa macro ela tá num arquivo de define, que é gerado quando você roda o flex. Tá? Esse arquivo que é gerado quando você roda o flex é lex.y.h, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou rodar esses exemplos para vocês verem o resultado, ok? Então, YYL é o tamanho do lexema, isso é o tamanho da cadeia sobre sigma. Lembrando que sigma, no caso da análise léxica, é o conjunto de todos os caracteres ASCII, ok? YYOut é a saída padrão, porque eu não setei, tá? O arquivo de entrada para o analisador léxico é o arquivo apontado por YYIn. Também não citei nesse caso, né? No caso desse exemplo ele não foi citado, então YYIn é a entrada padrão, tá? Que é o teclado. Tá? Em algumas implementações você precisa definir algumas funções. Uma dessas funções é a função YYWrap, né?
que tem o seguinte funcionamento. Se essa função retornar 1, o arquivo de entrada será processado e o analisador léxico terminará retornando 0 para o chamador. É isso que a gente quer, por isso que ela tem que retornar 1, tá? Porque eu só tenho um arquivo de entrada para fazer análise léxica. Eu não vou fazer um processamento em batch. Né? Então, em todos os exemplos que a gente vai estar usando nesse curso, YYWrap vai ser codificada de forma a retornar o valor 1 sempre. Tá? Se essa função retornar 0, o arquivo de entrada será processado e assume-se que YYIn aponta para um outro arquivo que será buscado. Tá? Então, como que isso daqui, como que você vai apontar YYIn para outro arquivo de entrada? Eu realmente nunca utilizei o flex dessa forma, tá? Mas no manual, se você quiser, você pode consultar o manual e descobrir como que você faz para fazer o YYIn apontar para um outro arquivo. Se você souber como isso é feito, deixa aí nos comentários, tá? Então, o analisador léxico gerado pelo Lex, a partir de um arquivo .lex, pode ser tanto usado como um analisador léxico individual, quanto integrado com uma aplicação. Né? Nesse caso, a gente vai usá-lo como um analisador léxico individual. Tá? A função que implementa a análise léxica é a função YYLex. Tá? A gente já falou isso daí. Essa função você vai chamar ela dentro da main. Tá? Se você for usar ele juntamente com o IAC, com o Bison, tá? A função YYLex ela é chamada pela função YYParse, que é a função que faz a análise sintática. Tá? Então, nesse caso, você está usando ele junto com o Bison, então você não vai chamar YYLex na main. Quem vai chamar YYLex é a função YYParse, que é a função gerada pelo Bison. Tá? Note que essa função é chamada dentro da função main, que fica na terceira seção do arquivo .lex. Né? Bom, então vamos começar agora os exemplos flex, começando pelo exemplo 1. Ok? Então vamos iniciar o Cygwin, né? Aqui no Windows, né? Ctrl Shift mais aumenta o tamanho da letra, tá? Se você achar que está muito pequeno, você pode aqui dar Ctrl Shift mais e aí está aumentando, ok? pwd é o comando Linux Print Working Directory, para você saber onde você está. Tá? Então, eu estou em Home Ronald. Né? Se eu der um ls aqui, vai aparecer comp lab. Né? Eu vou dar aqui um cd para comp lab. Ok? Tab ele completo para você. Né? ls aqui eu tenho capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Tá? A gente está vendo exemplos do capítulo 1. Então, cd, change directory, cap1, né? ls, e aí nós temos lá, né, as aulas aí em OpenOffice, e exemplo 1 até exemplo 5, tá? Então, a gente chegou a ver isso, até o exemplo 5. Então, vou mostrar aqui para vocês o exemplo 1, né? Então, cd, exemplo 1, ls aqui. Eu testei esse exemplo aqui antes da aula, mas eu vou fazer novamente, tá? Esse exemplo com vocês. Então, aqui eu vou dar um rm exemplo 1.ez, né? rm lex.yy.c, né? Então, vocês veem aí que eu tenho só o exemplo 1.lex. Se você quiser ver o conteúdo, more dx1.lex, ele vai mostrar aqui no próprio shell, tá? Se você quiser abrir com o Notepad, também você pode abrir com o Notepad, mas tá, tudo bem aí. Simplesmente você vai rodar o flex aqui, ó, flex, tá? Exemplo 1.lex e dá Enter. Se você der um ls-la, ele vai mostrar para você aqui, né? Exemplo 1.lex, né? lex.yy.c, que foi o arquivo gerado, né? 21 de agosto, aqui, 2h36 da manhã, né? Na verdade, são 3h36, né? Meu horário aqui, ele tá um pouco... Ele tá no horário de Cuiabá, ok? Ok, bom, então agora eu quero gerar um executável, né? Então, gcc, né?
flex.yy.c, veja que se você der tab ele completa, né? Menos o exemplo 1.ez, ok? Então dá um ls-la, ele gerou aqui para você exemplo 1.ez, tá? E o exemplo 1 eu não preciso de um arquivo para testar ele, né? Como ele é o standard in, eu estou pegando o meu file, né? É o standard in, né? O YY está apontando para standard in, que é a minha entrada padrão. Eu posso simplesmente vir aqui, né, e executar. Para executar é ponto barra ex1.ez, ok? Aí eu vou digitar meu nome é Ronaldo, ponto final. Ele vai ecoar para você, meu nome é Ronaldo, né? Meu nome não é Ronaldo, é Luiz, ponto. Ele vai ecoar para você. Para você sair, né, se você der Enter, ele não sai, né? Mas para você sair, você vai ter que interromper o programa. Então, Ctrl C aqui, ele interrompe o programa e volta para o shell, ok? Então, essa é a execução do primeiro exemplo. Ok, pessoal. Então, agora, nós vamos começar uma terceira aula aqui e nós vamos ver mais alguns exemplos aqui, tá? Do uso do Flex, né? Como eu disse, em nível crescente de complexidade, tá? E vamos apresentar esses exemplos aí para vocês, ok? Então, nós pegamos aquele exemplo 1 lá e modificamos, né? Fizemos uma modificação nele para ler um arquivo de entrada. Como que foi essa modificação? A gente fez com que a variável yin, tá? Recebesse o retorno de fopen. Bom, o retorno de fopen é um file asterisco, tá? É um ponteiro para file, tá? Fopen retorna um ponteiro para file. Quais são os parâmetros de fopen? É o nome do arquivo, tá? Que você vai, que contém o texto que você vai fazer a análise léxica, tá? Então, a main, ela tem dois parâmetros, argc, argv, tá? Argc é argument count, argv é argument value, tá? Então, por exemplo, se você digita, vamos supor que o nome dessa aplicação aqui seja mycomp e o nome do seu programa seja prog1.c, tá? Então, argc vai valer 2, argv0 vai ser mycomp e argv1 vai ser prog1.c, ok? Então, você vai dar um fopen em prog1.c, por exemplo, e aqui é o parâmetro com o qual você vai querer abrir o arquivo. Se for read, se for só para leitura, você coloca R, tá? Se for para leitura escrita, RW, tá? Se for para leitura escrita e o arquivo não existir, tá? Você quiser criar, RW+. Se for para escrita e o arquivo não existir, W+, tá? Então, W é escrita e mais, se ele não existir, ele vai ser criado, tá? Evidentemente, você não vai querer, né, abrir um arquivo que não existe, tá? Você não vai querer criar um arquivo que não existe. Então, na verdade, aqui, antes de chamar YYLex, você deveria checar se YYI é null, tá? Porque se o arquivo não existir, o fopen ele vai te retornar null, tá? Então, se o YYI for null, você não chama YYLex, claro, né? O seu arquivo é null, né? Mas aqui é um exemplo bastante simples, então nós não estamos checando se YY é 1, é diferente de null, tá? Deveríamos fazer isso, mas não estamos fazendo, e aí a gente chama aqui YYLex, que é a função que faz a análise léxica, tá? Então aqui temos um exemplo, porém faremos a leitura de um arquivo de entrada ao invés da entrada padrão. Então isso que é a única diferença entre esse exemplo aqui, tá? E o exemplo anterior que nós demos para vocês, tá? argv0 seria o nome do compilador, né? Caso você estivesse usando o Flex junto com o Bison, tá? E você tivesse um nome que você estivesse dando para o seu compilador, tá? Bom, então agora aqui, tá? Nós vamos dar uma olhadinha no exemplo 2, tá?
Eu criei um texto aqui, um arquivo txt, animals.txt, né? Nesse animals.txt tem uma frase em inglês aí, né? The quick brown fox jumps over the lazy dog, ok? E eu tenho o exemplo 2.l aqui, que é o exemplo que eu mostrei para vocês na transparência. Depois eu dou um more nele aqui para vocês verem o conteúdo, ok? Então você vai fazer o mesmo processo aqui, ó, flex, exemplo 2.l, né? Vai gerar o lex.yy.c, ok? Vai dar o GCC desse arquivo "-o", exemplo 2.ez, mas você pode escolher o nome que você quiser. E aí, ponto barra ez2, exemplo 2.ez, e o nome do arquivo que você quer processar, que você quer fazer análise léxica, tá? No caso aqui foi animals.txt, então ele ecoou todos os caracteres do arquivo, que ele simplesmente listou o que tinha dentro do arquivo. Então veja que, né, isso aqui é equivalente a você dar um more, né? Então não é tão inútil assim, né? Quer dizer, se você der more, né, animals.txt, você vai ter a mesma coisa, certo? Só que o more ele coloca um barra n a mais aqui. Então, mesmo o uso do lex aqui, que ele aparentemente não está fazendo nada, tá? Ele acaba sendo útil, né, em algumas circunstâncias aí, né? Você, por exemplo, listar o conteúdo de um arquivo, né, no próprio shell, por exemplo, não é algo inútil, certo? E aí vamos dar uma olhadinha no exemplo 2 aqui para vocês verem que é exatamente aquele que eu mostrei na aula, né? Vocês podem olhar aqui, né? A diferença é que realmente eu estou pegando aqui o argv1, né? Que é o argv0, né? Quem que é argv0? Argv0 é x2.ez. E quem que é argv1? animals.txt, ok? Então aqui foi o exemplo 2 para vocês. Então nesse terceiro exemplo aqui, nós vamos analisar um arquivo com uma complexidade um pouquinho maior que os outros dois que a gente viu até agora, tá? Então, nesse exemplo, nós vamos ter um arquivo com as 3 seções, ou seja, nós vamos ter também definições regulares, tá? Nós vamos reconhecer números inteiros sem sinal e também identificadores, né? Lembrando para vocês que identificador é o quê? Nome de variável, nome de função, nome de parâmetro de função, ok? Isso são o que a gente chama de identificadores, né? São nomes que o usuário cria, ok? A função YYlex, como a gente já disse várias vezes, é a função que faz a análise léxica, né? Normalmente ela é chamada dentro do YYParse, quando você usa o lex junto com o bison. Mas se você quiser usar o lex de forma independente, tá? Você tem que chamar a função YYlex várias vezes, tá? Ou durante sua análise sintática, ou se você quiser fazer um teste dentro de um laço while para ver se ela está identificando corretamente os padrões que ela deveria verificar. Que é o caso aqui, né? Nós queremos verificar, fazer um teste, né? Ver se a YYlex está identificando os padrões. Então nós vamos chamá-la dentro de um laço while. E esse laço while vai ficar dentro do main. Então, cada vez que você chama a função YYlex, ela te retorna um número inteiro. Esse número inteiro é o que a gente chama de tag do token, ou rótulo do token, tá? Token, claro, em relação ao sintático, tá? Então, o sintático está chamando o léxico é a função YYlex, e a função YYlex está retornando o número inteiro, que identifica esse número inteiro, identifica o token que aquele padrão faz parte, tá? O token em si, tá? Ele vai ficar na variável YYText. O lexema do token fica na variável YYText, o tamanho na variável YYLen e o atributo na variável YYLval, tá? Então, se você quiser informações adicionais sobre o token, como lexema, tamanho, valor do token, né? Atributo do token, você tem que usar essas variáveis adicionais aí do Lex. Cada vez que
a função y,ylex ela é chamada, ela vai modificar essas variáveis para o próximo token, tá? Então, cada vez que ela é chamada, ela devolve um token diferente. Então, esse token pode ter um tag diferente, pode ter é o próximo token, né? Então, ele pode ter o tag diferente, ele pode ter esses atributos diferentes, esses valores, o lexema diferente, ele pode ter tudo diferente, tá? Então, você chama a função y,ylex, ela pega um token. Você chama de novo, ela pega o token seguinte. Você chama y,ylex de novo, ela pega o token seguinte. E ela vai pegando tokens até que ela pega, até que ela retorna zero. Até que ela retorna o inteiro zero. Quando ela retorna o inteiro zero, é porque você está no final do arquivo, tá? O seu arquivo acabou, ok? Então, o laço A ele termina quando o YYX retorna um rótulo de token, que é o tag do token 0, né? Tá? Não diferente de 0, sim 0. Tá? Observe que podemos escrever um analisador sintático preditivo recursivo descendente usando o analisador léxico produzido pelo Lex, sem usar o Bison. Aqui eu preciso dizer uma coisa para vocês, eu preciso adiantar uma coisa para vocês. A análise sintática feita pelo Bison é a análise ascendente, é a análise bottom-up, tá? Então você começa das folhas e sobe para a raiz, ok? Quando você faz análise sintática chamando funções, né, como a gente aprendeu no curso de compiladores, tá? A análise ela é top-down, né? Então, então como Lex, quando você entende o funcionamento do Lex, quando você entende como o Lex funciona, como ele seta as variáveis, como ele pega os tokens, você pode usar o Lex de forma independente do Bison e fazer um analisador sintático, tá? Top-down, tá? Porque o Bison ele só faz bottom-up, então você pode codificar o seu analisador sintático top-down. Dentro do seu analisador sintático top-down, você pode chamar y,ylex, sem problema nenhum. Ou seja, você pode usar o flex, né, de maneira independente do Bison, não precisa usar os dois juntos. E vice-versa, você pode também usar o Bison sem flex, tá? Como fazer isso nós vamos dizer depois, quando a gente estiver falando sobre o Bison, tá? Você tem que respeitar, se você for codificar, a sua função que faz a análise léxica tem que ser tem que chamar y,ylex, e você tem que ter essas variáveis aí, ok? Bom, então acabei já falando para vocês como é que tem que ser, tá? Mas a gente vai repetir isso depois, vamos ter exemplos, tal, vocês vão perceber, tá? Então aqui, olha só, na primeira seção nós temos as definições léxicas, as definições regulares aqui, né? Ok? O que é dígito, o que é letra. WS é white space, tá? Espaço em branco, tá? Então, regulares de dígito, né? Caracteres do conjunto de 0 até 9, letras maiúsculas, minúsculas e espaço em branco, né? Ok? Vamos para a segunda seção, né? Na segunda seção, o que acontece? Se eu tiver um espaço em branco, eu retorno 1, tá? Só retorno, não faço mais nada, não chamo mais nenhuma função. Se eu tiver um identificador, aqui eu não defini identificador aqui em cima, tá? Eu coloquei a definição dele aqui, ó, tá? E não chamei de ID, tá? Então, ó, letter, entre parênteses, letter or digit, asterisco, tá? Isso aqui é a definição de identificador, como nós vimos na aula anterior, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o lexema desse cara, tá? O lexema é ytext e vou retornar 2, tá? Então, eu já imprimi, retornei 2, e aqui na impressão falei que é ID. Então, no while aqui eu não preciso fazer um case para saber o que é o que, tá? Certo? E se eu tiver um número, eu imprimo o lexema do número, retorno 3, né? Eu poderia também colocar na variável y,yval a conversão do número para inteiro, tá? Mas eu não fiz isso, tá? E qualquer outro caractere que não casar com as definições aqui, ele vai retornar 4, tá? Mas ele só vai retornar 0 quando eu tiver no final do arquivo, tá? Y,ylex só retorna 0 quando eu tenho o final de arquivo, ok? Ok, pessoal? Muito bem. Então aqui eu coloquei o y,wrap retornando 1, como eu expliquei para vocês, né? O y,y aponta para o arquivo de entrada, né, que eu quero analisar.
Eu tenho uma variável token tag, que é o tag do token, tá? Inicialmente eu coloco ela valendo 1 para eu poder entrar no while, né? Então, enquanto o token tag for diferente de 0, inicialmente essa condição vai ser verdadeira, eu chamo a YYLex, ela me retorna um valor, que pode ser 1, 2, 3, 4 ou 0. 0 se for final de arquivo. Então, enquanto eu não tiver alcançado o final do arquivo, eu chamo a YYLex e cada vez que um desses padrões aqui é casado, uma dessas ações aqui é realizada, ok? E no final, né? Eu fecho o arquivo de entrada, tá? Tem que fechar o arquivo de entrada e retornar 0 aqui que deu tudo certo, tá? Então veja bem que você pode fazer esse tipo de coisa, né? Para produzir uma aplicação standalone. Inclusive você pode criar um analisador sintático top-down e chamar o YYLex, conforme eu disse para vocês, tá? Você tem que definir a função ywrap retornando 1, né? Porque a gente sempre vai fazer assim, tá? E o retorno de YYLex, né? Que é um inteiro, é armazenado em token tag, né? E essa função retorna 0 quando encontra o final do arquivo, tá? 0 é um valor reservado. Você não pode retornar 0 aqui, senão ele para a análise no meio, tá? Quando ele encontrar esse token, por exemplo, quando ele encontrar dígito, ele para a análise e não analisa mais nada. Se você mandar ele retornar 0 quando ele encontra um dígito, por exemplo, tá? Agora, existe uma maneira de você gerar esses tags aqui de forma independente, tá? Você não definir você o valor de retorno do tag, tá? Mas você definir esses tags no sintático e esses valores estarem pré-definidos para você e você usar aqui. A gente vai falar sobre isso mais tarde, tá? Mas por enquanto assim funciona, tá? Ok? O que eu estou dizendo é que isso daqui não precisa ser você que escolhe, tá? Você pode deixar o Bison escolher isso para vocês, ok? Mas a gente vai falar sobre isso quando a gente for discutir sobre o Bison. Por enquanto é isso. Ok, pessoal, então vamos rodar aqui o exemplo 3, tá? Então entrei no diretório aqui, exemplo 3, né? Tem exemplo 3.l e teste1.txt, né? Teste1.txt foi um arquivo que eu criei com o Notepad++, né? Então tem aqui, ó, int myvar1 igual, recebe, né? 4.345, ponto e vírgula, myvar2, 2345 e esse cara, e esse aglomerado de caracteres aqui, né? Ok? Eu quero rodar o programa em cima desse teste aqui, né? Nota que int é uma palavra reservada, seria uma palavra reservada, né? myvar1 é o identificador, só que no arquivo, né, nesse arquivo que a gente fez aqui, ele não consegue distinguir palavra reservada de identificador, ok? Então, ele vai dizer que int é um identificador, tá? É um ID, ok? E os outros caracteres, recebe, ponto e vírgula, ou qualquer outra coisa que aparecer, ele vai ignorar porque ele não vai casar com nada, ok? Então, você vai fazer o mesmo processo aqui, ó, flex, exemplo 3.l, né? gcc, flex.y.c, e você vai rodar. Veja que ele vai reconhecer int como id, né? myvar1 ele reconhece como id, 3445 ele reconhece como número aqui, ó. Tá vendo? Certo? Isso aqui é id, isso aqui é num, isso aqui é id, o resto ele não reconheceu, ele ignorou, ok? Então, no exemplo 4, se eu não me engano, no exemplo 5, né, a gente vai colocar aí algumas palavras reservadas, vou ensinar vocês como colocar essas palavras reservadas para ele reconhecer essas palavras reservadas como elas são, né? Ok? Nesse exemplo 4, tá? Nós vamos incrementar a segunda seção do arquivo com código lex, tá? Para incluir as palavras reservadas if e else, tá? If e else, eles têm um tag específico para eles, tá? Então, por exemplo, a ID tem um tag para uma classe enorme de identificadores, né? Todos os identificadores têm o mesmo tag, têm o mesmo rótulo, né? Ou seja, tem o mesmo retorno da YYLex, né? Por exemplo, aqui, ó. Qualquer identificador que você acha, você sempre retorna 2, né?
Mas no caso do if e do else, para o caso do if você vai retornar 5, para o caso do else vai retornar 6. Então ele é 5 e 6. 5 significa if, 6 significa else, tá? Ok? Então nós já colocamos essas duas definições. Então veja que para você encontrar textualmente if, tá? Conforme a gente disse anteriormente na aula anterior, você tem que colocar if entre aspas, tá? Para ele textualmente, quando ele encontrar a palavra if, ele retornar o valor 5, que é o tag, que é o rótulo para if, tá? E mesma coisa para o else, tá? Para ele retornar 6 quando ele encontrar o else tem que ser colocado entre aspas, e assim é para qualquer palavra reservada, ok? Então, o restante do código é exatamente igual, né? E os valores aqui tem que ser diferentes, claro, né? Você não vai retornar, por exemplo, o mesmo valor aqui para if e para else que você retorna para id, né? Então as palavras reservadas elas têm que ter valores diferentes aqui, senão o sintático ele vai se confundir todinho, tá? Então tem que ser assim. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo 4, tá? Então, vocês veem que eu tenho um exemplo 4.l aqui, eu já rodei o flex aqui, gerei um exemplo 4, tá? Então, vou fazer novamente aqui, flex, exemplo 4.l, ele vai gerar o lex.yy.c. Se você quiser ver a data aqui, ó, lex é 12h53, né? Então tá batendo o horário aqui, tá? Às vezes é importante você dar uma checada no horário que o arquivo é gerado, para ver se ele gerou também realmente o arquivo, tá? Então você vai lá, gcc lex.yy.c -o exemplo 4.ez, tá? E aí você vai rodar o exemplo 4 em teste 1. Mas o que tem dentro do teste 1? Eu gerei o teste 1 com Notepad++, né? Fiz um texto aqui, ó. Int myvar1 recebe 4345, tá? If myvar1 maior que myvar2, myvar2 recebe 0, else myvar2 recebe 1, tá? Só que é o seguinte, veja, que aqui ele não vai reconhecer int como palavra reservada, porque você não colocou, mas if e else ele vai reconhecer. E ele vai seguir essa sequência que eu falei para vocês, né? Cada vez que a função ylex é chamada, tá? Ela vai processar um token, tá? Ela vai retornar um tag de um token pro analisador sintático. No caso, você está chamando ela pela main, né? Então ela vai retornar para main ali, né? E vai retornar na ordem que está aqui. Então ela deve reconhecer esse número, ela deve reconhecer esse, deve reconhecer isso aqui, deve reconhecer o if, deve reconhecer o else, ok? Mas o int ela não vai reconhecer, tá? Então vamos rodar aqui no arquivo, né, teste1 test.txt, tá? Então veja bem, ó, exatamente, ó, o que eu falei para vocês, ó. Ela reconheceu o int, não, como id, né, não como palavra reservada, né? Reconheceu o if, porque quando eu reconheço o if, eu só mando imprimir o if, tá? Eu não falo, ó, if, palavra reservada, né? Vocês podem olhar isso no código, tá? Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, né? Então aqui, ó, reconheceu o myvar1 como identificador, o número, né? myvar1, myvar2, o número, o else, myvar2 e o número aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha no código aqui, ó, para vocês verificarem, né? Código exemplo 4.l aqui, ó. Veja, quando aparece if, né? Eu simplesmente imprimo if e retorno, né? Eu não escrevo palavra reservada a if, tá vendo aqui, ó? Então, né? Eu vou dar enter aqui, né, para sair do more, né? Vocês podem ver que basicamente ele está reconhecendo o que é para reconhecer, o que ele não reconhece, ele ignora, ok? Então vamos ao último exemplo aqui, o exemplo 5, tá? Então vamos ao último exemplo dessa aula, que é o exemplo 5, tá? Então nesse exemplo 5 nós vamos colocar, incrementar o exemplo anterior que a gente já tinha, tá?
e colocar também delimitadores, né? Abre chaves, fecha chaves, abre colchetes, fecha colchetes, tá? E nós vamos atribuir a esses delimitadores tags específicos, tá? Então, por exemplo, quando eu encontrar abre colchetes, eu vou retornar 7. Quando eu encontrar fecha colchetes, eu vou retornar 8. Aí você fala assim para mim, poxa, professor, mas é difícil lembrar que 7 é abre colchetes, 8 é fecha colchetes, tá? Realmente, concordo, tá? Então, você deveria colocar defines na primeira seção do arquivo, né? Ou seja, a seção que está antes do por cento aqui, você poderia colocar, por exemplo, define open brace, que é abre chaves, né? Abre chaves, 7. Define close brace, 8, né? Define close par, define open par, né? Um vai valer 9, outro vai valer 10. Então, você retorna o define aqui, no sintático você usa o define, tá? Né, para você não ficar usando números, ok? Mas existe também uma outra forma de fazer, que é você retornar asterisco YYText quando o caractere é individual, né? Então, quando você tem esse caractere individual, você simplesmente retorna YYText. E aí a comparação lá no seu sintático pode ser com o próprio caractere, porque YYText é o valor do caractere, né? Conforme eu coloquei aqui, ó, né? Note que é possível, no caso de caracteres individuais, retornar a variável YYText. Nesse caso, é o código ASCII de um caractere que é o caractere em questão, né? Então, por exemplo, se for a abre chaves, é o código ASCII do abre chaves que você vai estar retornando se você retornar asterisco YYText. Eu não sei quanto que vale o código ASCII de abre chaves. Você pode consultar a tabela ASCII e olhar, tá? E na comparação, você não precisa lembrar que o código ASCII do abre chaves é tanto. Não. Você compara o seu inteiro que foi retornado aí, faz um cast desse inteiro para char e compara se ele é o caractere abre chaves, tá? Então fica mais simples, tá? Você não precisa criar um monte de defines e decorar qual o valor, né, de abre chaves, né? Qual o valor do tag de abre chaves, de fecha chaves, de abre parênteses, de fecha parênteses, de vírgula, de ponto e vírgula, etc. Ok? Agora, para caracteres individuais que não têm um valor de retorno específico, esses caracteres eles vão se casar com o caractere ponto, né? Então, o Let's ele começa o casamento pelos primeiros padrões, tá? Depois ele vai descendo e tentando casar os outros padrões. Então, você tem essa ordem de casamento aqui, ok? E observa também que nesse exemplo, quando a gente encontra espaços em branco, né, nós retornamos o valor 1, ao contrário dos exemplos anteriores que você ignorava, né? Em linguagens como Python, os caracteres em branco, né, são importantes. Por quê? Porque eles definem indentação, né? E a indentação é utilizada pelo analisador sintático para decidir se a construção está gramaticalmente correta ou não, né? Então, por exemplo, você pode pegar uma sequência de espaços em branco, mas você tem que ver essa sequência aí e atribuir um valor para cada caractere em branco. Somar todo mundo e devolver esse valor na variável YYLVal para o sintático saber o tanto que você está indentado, né? Então, assim, você consegue definir uma semântica de indentação para uma linguagem, por exemplo, como Python, e o espaço em branco ele não é desprezado como nas outras linguagens, tá? Então, seria uma das formas de fazer também, né? Quer dizer, quando você faz análise léxica, você conta os espaços em branco, coloca na variável, por exemplo, YYLVal, retorna o tag whitespace, mas você tem uma informação sobre o whitespace, né? Ou seja, quantos caracteres em branco você pegou aí no caso, ok? Bom, então vamos ao exemplo 5 aqui, né? Vamos dar uma olhadinha no que temos aqui. Temos o exemplo 5.l, né? E um teste.txt. Esse teste.txt eu criei com o Notepad aqui. Então, basicamente, ele é aquele teste que a gente tinha, mas eu acrescentei aqui abre parênteses, fecha parênteses, tá? Abre chaves, fecha chaves, tá?
e basicamente o que a gente colocou aí, né, caracteres individuais, né, para ele reconhecer, ok? Então, eu vou fazer os meus procedimentos, né, então flex exemplo 5.l, né, gcc menos gcc lex.yy.c menos o exemplo 5.ez, né, ponto barra exemplo 5.ez, né, no teste 1, teste 1.txt, ok? E aí ele vai mostrar aqui para mim, ó, né, na sequência que ele identificou. Ele identificou o if, ele identificou um abre parênteses, né, depois do if, tá vendo aqui, ó, dois identificadores aqui, ó, fecha parênteses, né, close par, né, aí um open brace, que é um abre chaves, tá, então id, número, close brace, fecha chaves, else, open brace, close brace, tá vendo aqui? Então ele fez bonitinho aqui, ok? Bom, tem um último exemplo aqui que eu não falei nos slides, né? Não coloquei nos slides, mas eu comentei alguma coisa sobre a questão de você criar defines, tá? Se você for usar o Lex, não junto com o IAC, tá? Mas você for usar o Lex junto com um analisador sintático que você está desenvolvendo, tá? É interessante você criar defines para determinados símbolos. Por exemplo, less than vai valer 256. Aí você fala, por que 256? Porque a tabela ASCII vai de 0 até 255. E quando é um caractere individual, tá? Você retorna aquele caractere individual, né? Então você não vai retornar um valor especial. Você retorna o caractere que você encontrou quando é um único caractere, ok? Então você tem aqui less than, less equal, tudo numa sequência, certo? Operador relacional, número, id, if, then, else, né? Você define tags para esses tokens aqui de uma forma sequencial a partir do 256, ok? Aí, aqui tem um tal de int ylival, né? Quer dizer, mas esse cara já foi declarado, né, no léxico, né? Ele é uma variável do léxico, não precisaria declarar aqui, né? Talvez isso até dê erro, né? Porque se ele está no arquivo, né, você deveria colocar ele como extern, mas enfim, né? Aí install num, install id, que são funções para manipular a tabela de símbolos, né? Ok? Mas só tem o protótipo aqui, ok? YYWrap retornando 1, né? E aqui as definições, né? Definições. Então, que é um delimitador, né? Que são espaços em brancos aqui, tá? White space é um ou mais delimitadores, tá? Letra, o que é dígito, o que é ID, o que é number, tá? Se for white space, você não faz nada, né? Ignora, né? No caso de linguagens que ignoram aqui, né? Se for if, você retorna o tag do if, né? Que você deu o define aqui em cima, né? Então, você percebe que no sintático você inclui essas definições aqui. Inclusive, isso aqui é interessante você colocar num arquivo separado, né? Não deixar só aqui, criar um include, por exemplo. Aqui você dá um include de um arquivo que tem essas definições e no sintático você inclui esse arquivo também, ok? Enfim, né? Você tem aqui as definições, aqui você tem o que você faz quando você encontra cada um deles, né? Então, no caso de if, then, else, você simplesmente torna o tag da palavra reservada. Se for um identificador, você coloca ele na tabela de símbolos, tá? E retorna o identificador para o sintático, ok? Se for maior, quer dizer, menor ou igual, igual, diferente, maior ou igual, você retorna o operador relacional e no YYLival você coloca o correspondente, né, o que ele é de fato, né, o atributo dele, né, certo? Aqui as funções não estão definidas, mas você pode definir depois. Teve no vídeo passado, eu falei que, na verdade, você deveria usar argv1, né? Mas, na verdade, eu me enganei, porque aqui você incrementa argv e decrementa argc, né? Então, argc fica sendo 0 e argv fica sendo argv1,
né? Certo? Então, quando você vai abrir argv0, você está realmente abrindo o nome do programa. Então, eu me esqueci desse detalhe, tá? Então, aquele código que eu falei que estava errado na aula passada, ele está certo, é que eu não tinha percebido essa jogadinha que o cara fez aqui, ok? Basicamente, era isso que eu tinha para falar, para ter um exemplo mais completo aí no Lex, para você poder usar no seu compilador, caso você esteja projetando ou fazendo um compilador, tem esse exemplozinho aqui um pouco mais completo, ok?